Tá aqui o comentário do Leandro falando dos robôs da Tesla, que eles não são programados para agir daquele jeito, eles vão aprendendo no dia a dia. O conceito, por exemplo, de reinforcement learning, né? Reforço de aprendizado, é um conceito que a gente usa bastante, o Q-learning, tem alguns conhecimentos assim, são alguns conceitos que a gente usa bastante, porque existem determinadas tarefas que você consegue pré-treinar situações, uma inteligência artificial, um robô, etc., mas não em todas as situações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, bem simples. O tipo de inteligência artificial que qualquer pessoa com mínimo de conhecimento em robótica consegue fazer. Eu fiz um robozinho parecido com esse, eu e minha filha, na época eu tinha 6 anos, que é tipo aqueles robôs desesperador. Você não treina ele com todos os tipos de layouts de casas e apartamentos, mas ele conhece um conjunto de regras, ele vai aprender a sua casa, os mais avançados, né? Que tem de fato inteligência artificial, não é só sensores. Ele vai aprender a sua casa. E aí, Eles são bem mais caros, inclusive. ele vai começando a desenvolver um padrão usando inteligência artificial que ele vai do jeito mais eficiente. Mas no começo ele vai passar pelo mesmo lugar várias vezes e tal, porque ele está aprendendo. Isso é um exemplo. Robôs que se andam em determinados terrenos, ele sabe como ele deve reagir em determinadas situações, mas ele não vai estar treinado para todo tipo de terreno. Mas ele vai aprendendo e ele vai se adaptando e ele vai cair no começo, depois ele não vai cair tanto, ele vai aprendendo. Então, essa é a ideia. Tem bastante pergunta, eu vou filtrar aqui. Skynet à vista, se a gente não, como sociedade, não ficar no pé ali controlando e de perto vendo o que está acontecendo, é possível. Precisa haver regulamentação. É porque se não tiver, a gente tem regulamentação em várias áreas, medicamento, a farmacêutica não vende um remédio para você e foda-se, desculpa o palavrão. Existe uma regulamentação, a dosagem, isso aqui, o grau de. A indústria alimentícia também não vende assim, dane-se, vou vender com 50% de pata de inseto no meu feijão. Não. Existe a empresa aérea, não vai falar, agora, gente, você vai pagar metade do preço se você for viajar em pé. Não, tem regulamentação para proteger a sociedade. Então tem que ter regulamentação nisso, obviamente, né?